Qual é a melhor trilha sonora de game de todos os tempos? Você sabe? Será que é possível avaliar isso por uma história que tem mais de 50 anos? Fica aí que a gente vai descobrir isso agora. Olá, meu nome é Thiago, seja bem-vindo ao canal da TF Studio. Caso você seja novo por aqui, sabe que o conteúdo desse canal foi montado em cima de um roteiro de produção musical, o qual você pode utilizar para fazer a sua música. O link para baixar o roteiro está na descrição do vídeo e é totalmente gratuito. Pega lá. Agora, bora pro vídeo. Esse é o segundo episódio de uma série de 3 vídeos que a gente criou para avaliar qual é a melhor trilha sonora já produzida para um game. É importante que você assista o vídeo antes desse, o episódio 1, onde a gente fala do significado do que é um beat. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, dá uma olhada lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E aqui nesse episódio a gente tá na época que vai de 1984 até 2000, que equivale à terceira e à quarta geração de game, que a gente chamou de episódio 16 bits. Agora, uma coisa que eu não falei no outro vídeo, que é o porquê que a gente tá fazendo uma série de 3 vídeos para falar a respeito de trilha sonora de games, num canal que fala de produção musical. Caso você não saiba, o mercado de games é considerado o maior mercado do mundo, maior que cinema, streaming e música juntos. Agora em 2022, que é quando a gente está gravando esse vídeo, estima-se que o mercado de games vai atingir 222 bilhões de dólares de faturamento e ano após ano atrai milhares de investidores. Ou seja, me parece ser um ótimo mercado para você começar a colocar a sua música, concorda? E assim como eu falei lá no primeiro vídeo, a mesma tecnologia que foi utilizada para desenvolver os games é a mesma tecnologia que evoluiu na produção musical e no cinema ao longo dos anos. A partir desse vídeo aqui a gente vai ver que vai começar a unir esses 3 segmentos: game, cinema e música. E o início dessa terceira geração de games é marcado pela Phoenix Nintendo de 8 bits, com seu chip dedicado ao som e seus 5 canais de áudio, com um jogo que marcaria a época e é famoso até hoje, o Mario Bros. Mas além do aumento para 8 bits, são esses 5 canais que marcam toda uma nova geração de compositores e programadores de trilhas sonoras. Revolução que está prestes a acontecer. Quando a gente pensa num chip dedicado para o som, a bem da verdade é que 8 bits não é muito diferente de um console de 16 bits. Na verdade, são esses canais de áudio que fazem toda a diferença. Com esses 5 canais, nós temos 2 canais de ondas quadradas, um canal para ondas triangulares, um canal para ruído e um canal para fonte analógica, o sampler. E para os programadores utilizarem esse último canal, era necessário utilizar um programa chamado Music Tracker. Um processo que precisava ser feito manualmente e que podia levar semanas ou até meses para ser finalizado. Agora, se você pensa que um console com 5 canais de áudio, um processamento de 8 bits é pouca coisa, imagine que a gente pode utilizar uma onda de maneira singular ou com múltiplos ciclos, ou loopings, e existem 480 tipos diferentes de ondas, com 255 combinações diferentes entre essas ondas, podendo variar a ordem entre elas, podendo variar o tom e a duração, e também o crossfade, a transição entre cada uma dessas ondas, resultando em incríveis 2.165 possíveis sons por segundo, por canal. Deu para entender a matemática? É, na verdade, bem impressionante, considerando a pouca memória que esses consoles iniciais possuíam. Não é à toa que os compositores dessa época eles eram excelentes programadores também. E se você acha meio estranho você ter um compositor que também é programador de computador, saiba você que isso não é muito diferente de hoje. Quando você senta aí de frente para o seu programa de produção musical para fazer uma música, o seu DAW, você também está programando. A única diferença é que a interface do seu programa ela é mais amigável do que das interfaces dos programadores daquela época. Mas voltando agora aqui para a história dos nossos games, aqui da terceira geração, as empresas de games começaram a investir pesado aí na questão da produção musical, em compositores dedicados, com experiência em programação, com o desafio composicional, capazes de criar trilhas sonoras incidentais realmente envolventes. E um dos compositores programadores aí pioneiros nessa área foi um cara chamado Koji Kondo, pioneiro na criação de loopings longos, mesmo assim agradáveis ao ouvido, e com melodias bem marcantes. Dentre as suas composições mais famosas aí, tem a trilha sonora do Super Mario Bros. E Zelda.
Logo em seguida veio o maestro japonês Koichi Sugiyama, responsável pela trilha sonora do jogo Dragon Quest, o primeiro jogo de fato a conseguir samplear instrumentos reais, com um arranjo harmônico tão bonito que acabou se tornando o primeiro jogo a ter uma trilha sonora representada por uma orquestra. Um marco muito importante, com certeza, na questão de produção de trilha sonora para games. Agora, de volta aos Estados Unidos, temos outro compositor. Ele era Nobuo Uematsu, que foi capaz de criar uma melodia e uma harmonia incidental que envolvia completamente o jogador, acentuando os eventos que iam acontecendo no jogo. E um dos jogos aí mais conhecidos que tem a trilha dele é o Final Fantasy. Então eis que surge a quarta geração de games, que vai ali de 1987 até 1996, mais ou menos. A era dos chips FM de 16 bits e os computadores PCs com os seus respectivos Windows e suas polifonias e seus chips SM de modulação de frequência, também conhecido como sintetizadores. E em 1988 surge o Mega Drive da Sega, com o seu chip SM Yamaha. E a partir desse ponto, os jogos passam a ser distribuídos num CD-ROM, com uma taxa de amostragem de 32 kHz, estéreo, possibilitando novas polifonias. Num grande enriquecimento, cara, que... Enriquecimento. Um enriquecimento harmônico e melódico significativo para os games dessa geração, possibilitando toda uma nova geração aí de riffs bem marcantes. E um dos grandes compositores dessa época aí é um cara chamado Masato Nakamura, muito conhecido aí pela trilha sonora do jogo Sonic, cuja música era capaz de acompanhar a velocidade do jogo. Outro ponto forte dessa época aí também foi o início do licenciamento de músicas conhecidas para os jogos. Um dos primeiros jogos a licenciar músicas bem populares da época foi o jogo Moonwalk, Michael Jackson. Outro compositor dessa época foi um cara chamado Yuzo Koshiro, responsável pela trilha do jogo Shinobi. Esse cara também foi responsável pelo surgimento de um estilo de música chamado Eurochip. Eurodito. Eurochip. Responsável pela criação do estilo Eurochip, não, cara. Eurodito. Ele foi responsável pelo surgimento do estilo Eurodito, que começou a levar as músicas dos games aí para os clubes, para shows ao vivo. E em 1990, eis que surge o Super Nintendo de 16 bits, com um chip dedicado ao áudio de 8 canais, realmente estéreo, utilizando a máxima capacidade do áudio de 16 bits. Só que ainda contava com uma memória RAM de 64 KB. Então aqui vale a gente parar para analisar um comparativo. Hoje em dia, se você pega uma música aí de 3 minutos em MP3, você vai ter um arquivo de 6 MB, o que é 100 vezes maior do que essa memória RAM de 64 KB do Nintendo. E isso é só uma música. A memória RAM do console precisa segurar a programação, o gráfico, a trilha sonora e os efeitos sonoros. Mas essa limitação não foi um problema para o compositor David Wise, que ali por volta de 1994 ficou muito famoso por criar trilhas sonoras bem bonitas e bem criativas. O motivo de eu estar falando essas limitações técnicas aqui é para a gente ver que limitações, na verdade, existem para testar a nossa criatividade. Não é porque você não tem o melhor computador, o melhor equipamento, o melhor programa, que isso significa que você não pode fazer uma boa música, não é verdade? E para essa geração de compositores e programadores que a gente falou nesse vídeo aqui, o prêmio de melhor trilha sonora para game vai para o jogo Dragon Quest, pelo pioneirismo de utilizar amostras de sons de instrumentos reais, algo totalmente inovador para ela. Para você, qual é a sua trilha sonora de game favorito? Escreve aí nos comentários que eu quero saber. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa aí um joinha para que esse vídeo chegue para outras pessoas. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para uma playlist no Spotify para você escutar todas essas músicas que a gente comentou aqui no vídeo. É realmente assim muito impressionante. No próximo vídeo, o terceiro vídeo dessa série de 3, nós vamos falar a respeito do surgimento dos novos consoles 32 bits, 64 bits, 128 bits e as inovações significativas que a internet vai trazer para os games. Ativa o sininho aí para você ser avisado quando o vídeo for publicado, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.